Meus amigos, grande vitória do Vascão aí, cara. Foi suado, foi sofrido, mas o Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e a primeira vitória do Coutinho como jogador do Vasco saiu novamente, né, cara? Hoje foi muito sofrido, cara. Hoje foi no suor, porque o Vasco não jogou absolutamente nada, 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 nada. E mesmo assim conseguiu a vitória. Com certeza aí muitos pontos a serem corrigidos aí pelo Rafael Paiva. O time não pode ter a postura que teve no primeiro tempo nos próximos jogos. O time agora entrou de vez por uma vaga na pré-Libertadores, como foi falado na transmissão. O Vasco tem uma chance de, quem sabe, pegar a 7ª colocação, abrindo ali uma posição a mais ali dentro do Campeonato Brasileiro ali para pré-Libertadores. E se afastou totalmente de qualquer risco aí de rebaixamento com essa vitória. E agora vai ter que visar somente aí, quem sabe, um milagre para jogar a pré-Libertadores. Praticamente confirma aí a sua ida à Sul-Americana. Eu acho bem pouco provável que o Vasco não irá disputar, no mínimo, uma Sul-Americana em 2025, mas o time precisa melhorar um pouco a postura. O nosso treinador também tem que mudar a própria postura dele, né? Porque não dá para entrar com o Pumita Rodrigues na ponta direita, não dá para colocar o Emerson Rodrigues como titular, e com certeza aí muita coisa precisa mudar no time do Vasco. Hoje foi daquele jeito, parecia que ia ser mais um final melancólico para o Vasco, mas o Vasco conseguiu suportar bem. Quando faz o gol, não sei o que acontece, o time recua totalmente, cara, é um absurdo isso. O Rafael Paiva tem que mudar essa postura da equipe urgentemente. Quando estava 0 a 0 o jogo, eu olhei muitos comentários nas redes sociais, todo mundo com a mesma ideia, todo mundo concordando que o Rafael Paiva não tinha mais condições de fazer esse time do Vasco jogar. Aí aconteceu lá as mudanças no segundo tempo. Entrou o Piton, que foi importante também no jogo, cara. O Piton, a qualidade que ele dá na lateral esquerda é absurda. E mesmo embaixo, né, mesmo jogando numa péssima fase que ele vinha aí nos últimos jogos, mas é um jogador diferenciado. E com certeza a mudança de postura do Vasco fez com que o Vasco conseguisse vencer o Cuiabá hoje, um adversário morto dentro de campo, um adversário que não tinha a mínima condição de conseguir ali fazer algo contra o Vasco, e mesmo assim o Vasco deu oportunidades ao Cuiabá. Se não conseguisse essa vitória hoje, o Vasco iria perder para ele mesmo, porque o Vasco iria ter entregue o jogo para o Cuiabá. Hoje as coisas deram certo, o Vasco conseguiu a vitória. Se tivesse segurado um pouquinho contra o Atlético, hoje talvez a gente estaria numa final de Copa do Brasil, né, cara? Mas águas passadas, agora é visar totalmente o brasileiro. Retorno do Jair, retorno importante. O jogador ainda está sem ritmo de jogo, mas está tentando, né? Teve um lance ali, ele deu uma enfiada de bola ali para o Verratti, tentando ali ajudar o nosso centroavante. Com certeza é um jogador que vai ser importante aí nessa reta final de temporada. Já ganhou muitos minutos hoje, eu achei que o Jair jogou muitos minutos no segundo tempo, vindo de uma gravíssima lesão, e com certeza o Rafael Paiva deve confiar bastante nesse jogador e deverá utilizá-lo mais nos próximos jogos do Vasco, principalmente já no jogo contra o Bahia, né, cara? Porque o Vasco não vai ter o Hugo Moura, tomou o 3º cartão amarelo, e também, infelizmente, não vamos ter o Verratti para o jogo de segunda contra o Bahia, cara. Eu não faço a mínima ideia de como o Rafael Paiva vai armar esse time do Vasco. Possivelmente o meio campo deve ter a entrada do Rans Fosa jogando ao lado do Matheus Cocão. E o ataque, não sabemos se ele vai colocar o garoto GB, que é o único centroavante reserva que temos aí para o time do Vasco, que, se eu não me engano, ele nem vem sendo relacionado. Pode ser que o jogador que nem vem sendo relacionado já seja titular no jogo contra o Bahia. Uma outra possibilidade seria utilizar talvez o Coutinho mais avançado ali como um falso 9, ou o Paê como um falso 9, ou até mesmo o Alex Teixeira ali jogando como um falso 9, porque o elenco é muito limitado, muito escasso, temos pouquíssimas peças. Hoje o Maxime Domingues entrou, parece ser um jogador que vai ajudar o Vasco, só que precisa ter mais minutos, precisa jogar mais, e o Rafael Paiva vem dando pouco tempo para o jogador, né? O Jean Davi também é um jogador muito abaixo ali, cara, muito complicado a gente ter uma análise friamente aí do Jean Davi, porque não tem como analisar um jogador fraco, né? Assim como é o Emerson Rodrigues. Com certeza a janela que o Vasco fez no meio do ano foi tenebrosa, e o Vasco vai ter que ir no bumba meu boi para tentar, quem sabe, o milagre de disputar a pré-Libertadores. E no meu modo de ver, cara, você pode discordar, você pode concordar, mas eu entraria já com o Paê como titular no lugar do Coutinho. O Coutinho está muito abaixo do que vem apresentando o Paê. Por mais que o Paê tenha jogado somente 10 minutos ali, mas ele tem uma parte física superior do Coutinho, muito superior, para falar a verdade. O Coutinho tem a técnica apuradíssima, o Paê também tem, mas os dois não estão 100%, os dois não estão no seu auge. E o Paê está sendo o menos pior, na minha opinião, e eu utilizaria ele como titular, e o Coutinho, na minha opinião, seria banco nesse time do Vasco aí, cara, pelo que ele não vem apresentando. A gente esperava muito mais do Coutinho, ele é muito mais jovem do que o Paê. Infelizmente, parece que a parte física do jogador não está 100%, está muito abaixo. Você sempre vê ele ofegante ali no jogo, parece estar se arrastando, jogando ali na marra, realmente. Eu acho que o Paê tem que ser o titular,
nos jogos seguintes do Vasco. O Coutinho vindo do banco de reservas, pode ser que ele seja mais útil do que começando as partidas, né, cara? Deixa aí nos comentários aí o que você achou desse jogo, que na verdade foi uma pelada, né, cara? O Vasco hoje pouco produziu, o que produziu foi mais no erro do Cuiabá ali. O Vasco jogou muito abaixo, uma partida tenebrosa do Pumita Rodrigues, partida horrorosa do Emerson Rodrigues também, família Rodrigues muito mal em campo, também o Jean Davi horroroso dentro de campo. Com certeza a gente espera muitas mudanças, principalmente postura, porque é esse elenco aí que temos e ele terá que ser o responsável para, quem sabe, a fazer um milagre acontecer em São Januário, o Vasco ir para pré-Libertadores. Mas a princípio, é o que tudo indica, pelo menos a Sul-Americana já está garantido aí para o Vasco na próxima temporada. Deixem nos comentários o que você espera do Vasco na sequência. Estamos na 10ª colocação com 40 pontos. É verdade, Atlético Mineiro e também Internacional, que estão à frente do Vasco, tem jogos a menos, mas o Vasco vai ter confrontos diretos contra a Bahia, o próprio Atlético Mineiro e também Internacional. Pode ser que o Vasco, quem sabe, conquiste vitórias importantes. Todos esses jogos que eu mencionei será em São Januário. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Comenta aí embaixo o que você achou da vitória do Vascão. Postura, precisa melhorar muita coisa, mas a vitória veio. Importante é os 3 pontos nessa reta final, meu amigo. Não tem mais como jogar bonito, é tentar fazer os resultados e comemorar, não é? Tamo junto e é nóis.